prosa. Hora de prosa. Alô, Campina Grande, que nos escuta pelas ondas da Educativa FM Campina, 98,9. Alô, alô, mundo, que nos acompanha pelo YouTube, no nosso canal de igual nome, Educativa FM Campina. Este é o programa Hora de Prosa. Eu sou Júlio César Rolim e nós teremos agora 60 minutos de uma boa conversa, de uma conversa essencial para o íntimo do ser humano e para a mente humana. Ou melhor, teremos uma conversa para todo o ser humano. A eterna busca pelo conhecimento, o amor pela sabedoria e, ao mesmo tempo, a consciência de não saber tudo, ou saber pouco, ou saber que nada sabe. Das ágoras às redes sociais, o conhecimento e o anticonhecimento são difundidos, às vezes debatidos, mas como um rio, flui. E Heráclito disse que não se pode pisar duas vezes no mesmo rio. Conhecemos tão pouco de nós mesmos e tão pouco da vida e do conhecimento que qualificamos qualquer frase que nos interesse como filosofia. E nesse raso conceito, o mundo está cheio de filósofos. Da mesa do boteco da esquina às bancas de doutorado. Mas o que é filosofia? O meu convidado de hoje é parabaneiro ou mineiribano. Não sei, as duas coisas ou qualquer uma delas. Doutor em filosofia, não irei ler o currículo dele, pois afinal temos 1 hora de prosa, e se eu me detesse ao látice, seria 1 hora de leitura. Mas ele é professor do Instituto Federal da Paraíba e certa vez escreveu: filosofia não se ensina, se transmite. E a transmissão se dá pela construção de uma relação de proximidade e confiança. Bem-vindo, Augusto Araújo. Obrigado, Júlio. Meus cumprimentos aos ouvintes da Educativa FM, aos que nos acompanham também pelo YouTube. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, vamos lá, vamos começar a nossa hora de prosa filosófica. E a minha primeira pergunta é talvez a pergunta mais básica que possa existir. Augusto, para você, o que é filosofia? Eu acho que não é a mais básica, mas é a mais fundamental para quem trabalha com filosofia. E também é a mais difícil. Não há nenhum tipo de consenso exatamente sobre o que seja filosofia, mas todo filósofo que se preza precisa partir desse questionamento. Por isso é o questionamento mais fundamental para quem trabalha na área. Você pergunta para mim o que é filosofia. É tanta coisa e, ao mesmo tempo, quase nada. A filosofia não é mais fácil falar o que ela não é. Ela não é uma ciência, ela não é um conhecimento ou um conjunto de conhecimentos que possam ser aprendidos ou ensinados. A filosofia é diferente de qualquer outra disciplina. Você lembra bem que eu sou professor aqui no Instituto Federal, no campus Campina Grande, mas, embora a filosofia institucionalmente faça parte da grade curricular e ela tenha um papel institucional, ela é sui generis, porque ela não se encaixa em nenhuma classificação. Ela só pode ser definida a partir de si mesma. A gente pode falar que a filosofia ensina as pessoas a serem mais críticas, a gente pode falar que a filosofia ensina um modo de vida, um modo de existência, a gente pode falar que a filosofia oferece teorias gerais, metafísicas a respeito da realidade, do mundo. Todas essas definições são corretas do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista livresco, mas quando a pergunta toca diretamente a mim, a resposta não fica tão clara, mas eu vou tentar. A filosofia, para mim, é um modo de levantar questões. Mais do que obter respostas, mais do que
conceber teorias, mais do que pensar normas éticas de comportamento, ou mais do que iluminar um determinado modo de vida. A filosofia é uma experiência cotidiana, uma experiência de não se contentar com o que é aparente, com a primeira impressão, com uma generalização fácil. É sempre um questionar pelo que está por trás, um questionar pelo que sustenta a nossa experiência do mundo, da vida, do conhecimento, enfim. Então, para mim, é um experimento diário. Por isso que, na frase que você citou e que eu publiquei em algum momento, eu falo de transmissão. A gente não pode, e isso não é uma frase minha, né? O Immanuel Kant falava isso já, que não se pode aprender filosofia, só se pode aprender a filosofar. E como, para mim, sobretudo, a filosofia está ligada a essa atitude e essa experiência cotidiana, a transmissão, a palavra transmissão, ela me soa melhor do que ensino. Porque na transmissão implica-se uma convivência, né? Uma proximidade, uma intimidade, por que não? Com o estudante, com aquele que deseja adentrar na filosofia. Então, acho que é basicamente isso, é uma experiência que se transmite pela convivência, pelo diálogo próximo, e não tanto pela cátedra. E aí, Augusto, nesses conceitos e nessa formatação que você está falando da transmissão e não do ensino, eu gostei dessa história. A filosofia tem que ser transmitida e não ensinada, ou como você citou Kant, você não ensina a filosofia, mas ensina a filosofar. Até anotei aqui. Dentro desse bojo completo de não se ensinar a filosofia, mas a filosofar, que a filosofia não é ensinada, mas é transmitida, qual a importância da filosofia na educação? Ela é fundamental, né? Todas aquelas definições que eu falei anteriormente, né? Desenvolver espírito crítico, desenvolver teorias gerais a respeito do todo, da experiência humana, etc. Tudo isso tem a ver com essa experiência fundamental do questionamento. Nós somos seres questionantes por natureza. Se nós observarmos, toda criança tem aquela famosa fase dos porquês. Alguns professores e filósofos dizem que essa é a fase mais filosófica da nossa vida e que os filósofos e as filósofas são aquelas pessoas que prolongam a fase dos porquês pelo resto da vida. Justamente por isso, porque é sobre uma atitude que se tem diante do mundo, da vida, das experiências. Então, no processo educacional, o maior desafio que um professor ou que uma escola minimamente comprometida com a formação dos seus estudantes tem é o de desenvolver o pensamento autônomo dos estudantes. E a filosofia é um instrumento poderoso para isso. Porque a gente estuda na sala de aula, e aí isso faz parte do processo de transmissão da filosofia, você conhecer os que vieram antes de nós pensaram, e o modo como eles pensaram, e sobretudo como eles questionaram a vida e o tempo deles. Esse é o elemento fundamental, né? Então, essa é a importância fundamental da filosofia, que o estudante possa desenvolver a partir dos seus próprios questionamentos, a partir do exemplo da tradição, daqueles que filosofaram antes dele, que ele possa desenvolver as suas próprias respostas, o seu próprio pensamento autônomo. Claro que a gente não espera, ainda mais na experiência do ensino de filosofia no ensino médio, técnico, a gente não espera que o estudante saia daqui no terceiro ano um filósofo completo, uma filósofa atuante, produzindo, etc. Mas que eles tenham minimamente a noção de que eles são capazes de pensar por si, né? E que eles podem desenvolver isso ao longo da vida deles, que eles não precisam aceitar tudo o que é oferecido a eles em termos de conhecimento ou de experiência de vida e assim por diante. Então, eu acho que
O papel fundamental da filosofia no processo formal de educação é ajudar a desenvolver essa autonomia do pensamento. E esse pensamento autônomo, você está chamando de pensamento autônomo, é lógico que aí ele vai perpassar pelo pensamento crítico. A criticidade da sociedade. Também. Quando a gente fala de pensamento autônomo, quando eu falo especificamente de pensamento autônomo, é isso que eu estou me referindo. A nossa experiência cotidiana da vida, Júlio e ouvintes, é uma experiência que já vem pronta. Quer dizer, melhor, reformulando, nós nascemos em um mundo que já está pronto. A gente nasce num mundo que já tem uma linguagem pré-definida. Nós nascemos no Brasil, a nossa língua é a língua portuguesa. Nós nascemos em um mundo em que valores, costumes, práticas sociais já estão previamente dados. E nós somos, tradicionalmente, inseridos nesse mundo que já está pronto, que já está acabado, de certa maneira. É uma tentação muito forte para nós nos mantermos nisso que já está pronto. Né? O que a gente chama de pensamento conservador, na verdade, é isso. É a tentativa de manter as coisas como elas estão, porque isso produz uma sensação de conforto, de referência, de pertencimento que nos acomoda. A filosofia, enquanto uma experiência de questionamento, é justamente a experiência do desconforto diante dessa normalidade, entre aspas, digamos assim, em que o mundo se apresenta. Então, a função específica do filósofo, a função específica da filósofa é provocar a reflexão sobre aquilo que perfaz o fundo desse mundo que já está dado. E aí é que a gente fala comumente do pensamento crítico. O que é o pensamento crítico? O pensamento crítico é levantar esse tipo de questionamento sobre por que é assim? Não poderia ser de uma outra forma? Não haveria outras possibilidades que ainda não foram pensadas? Se a gente pegar, por exemplo, a questão dos valores morais, né? A gente sabe que a moral ela se modifica com o tempo. Existe uma disciplina dentro do campo filosófico, que é a ética, que justamente levanta questionamentos sobre o fundamento dos valores morais. De onde eles vêm? Qual é a função que eles cumprem? Por que eles se modificam? Em que sentido eles se modificam? Então, levantar esse tipo de questionamento pode ser chamado de desenvolver o pensamento crítico, mas eu prefiro a palavra autonomia porque isso garante ao sujeito, ao indivíduo, a liberdade de pensar por si. Né? Porque mesmo a crítica pode ser pautada. Né? Mesmo a crítica pode ser direcionada por um grupo qualquer, né? Um grupo político, um grupo religioso, ou mesmo um grupo acadêmico. Se você pertence a um grupo, você pode ter a sua pauta de críticas já previamente definida. Para o pensamento filosófico, isso também tem que ser colocado em questão. Né? Por que eu faço a minha adesão a determinados grupos e não a outros? Quais são os valores e de onde esses valores vêm? Por que eles são importantes ou eles não são tão importantes assim e podem ser substituídos? Enfim, então tem relação com isso que você está chamando de pensamento crítico. Né? E a autonomia do pensamento passa basicamente por aí. E aí a gente teria essa além... Porque assim, quando a gente... A grosso modo, quando a gente fala de filosofia, de filósofos, a gente sempre vem na cabeça os gênios, sobretudo gregos, né? Aristóteles e Platão e não sei quem. A gente vai citando essas pessoas, mas sempre se pensa na questão do conhecimento. Né? O pensamento autônomo, que eu vou usar isso agora. O pensamento autônomo que a gente precisa desenvolver, mas é necessário a construção de um conhecimento. Sim. Ou não? Sim, porque, retomando aquilo que eu estava dizendo antes, a gente nasce num mundo que está, entre aspas, pronto para nos receber. Né? E nós vamos sendo inseridos nesse grupo, nesse mundo. Faz parte desse mundo também o que nós chamamos de tradição. A tradição do conhecimento, a tradição
do pensamento, tradição filosófica na qual nós nos inserimos. Então, o mundo em que nós somos inseridos quando nós nascemos, ele já traz um conjunto de conhecimentos, né, de práticas, de saberes que estão consolidados. E a gente, para que a gente possa desenvolver um pensamento crítico, a gente precisa entrar nessa corrente da tradição. Não significa ser tradicionalista, muito pelo contrário, mas é assim, entender de onde eu venho, quais são as minhas bases, qual é a minha cultura, qual é a minha linguagem, e a partir dessa delimitação da minha situação, né, existencial, eu poder levantar questionamentos. Então, eu não questiono em abstrato, eu questiono o mundo do qual eu faço parte. Né? Eu não questiono o mundo cultural indiano, eu questiono o mundo no qual eu nasci e estou inserido. Eu posso até, num esforço intelectual, conhecer sobre cultura indiana, religião, etc., mas não é o horizonte da mundificação, desculpe usar palavrões filosóficos, mas é que às vezes faltam palavras, mas assim, aquilo que me constitui, o ambiente que me ajuda a constituir a minha subjetividade é que é o meu mundo. Então, eu sempre falo a partir dessa experiência, dessa tradição. Então, sim, é importante. Não é... é por isso que, às vezes, eu não gosto muito da expressão pensamento crítico, porque parece que é uma crítica pela crítica somente, né? E para nós, no uso comum da língua portuguesa, a palavra crítica, às vezes, tem um sentido negativo, pejorativo, sim, de ficar encontrando defeito em tudo, etc. Até as pessoas falam, você está me criticando, né? Exato, exato. Então, assim, é mais do que isso, né? A crítica, no caso, a crítica filosófica, seria compreender desde onde esse mundo se torna aquilo que ele é. E quais são as possibilidades que ele me oferece para pensar o novo, para que o conhecimento avance. Entende? Não é só, que eu falava da tradição, não é tradicionalismo, porque não é um apego à tradição pela tradição. É ouvir conhecer o que os que vieram antes de mim pensaram e o modo como eles pensaram, para que eu possa pensar melhor. Não melhor do que eles, mas melhor no sentido com mais propriedade, né? E aí na sua pergunta, você toca numa coisa que vai me permitir falar sobre um aspecto que eu acho muito importante, que você se referiu aos clássicos da filosofia grega, Platão, Sócrates. Hoje nós temos uma compreensão, durante muito tempo, o ensino da filosofia, a transmissão da filosofia, girou em torno da Grécia, né, como origem da filosofia, como se a filosofia fosse uma peculiaridade da cultura europeia. Hoje nós sabemos que isso não é verdadeiro, que já havia pensamentos filosóficos em outras culturas mais antigas do que a cultura grega, como a cultura indiana, por exemplo, que eu citei agora há pouco, o Extremo Oriente, Japão, China, sobretudo. Então, hoje a gente fala de filosofias no plural, porque justamente para escapar desse eurocentrismo que coloca a origem da filosofia, do pensamento filosófico exclusivamente na Grécia. E aí, um outro aspecto do que você falou também me chama a atenção, que é a questão da genialidade. Que os filósofos seriam pessoas que teriam gênios, e seriam gênios e com uma inteligência diferenciada, etc. Mas a matéria bruta da filosofia não é o extraordinário. A matéria bruta da filosofia é o ordinário, é o comum, é o cotidiano. Então não precisa ser gênio para filosofar. A filosofia, ela é democrática. Ela é para todo mundo. Você não precisa ser um Platão, se a gente quiser, ou um Nagarjuna, para falar de um filósofo indiano que eu gosto muito, que prima e aparece na história e se destacam na história do pensamento humano para filosofar. Você pode ser você e filosofar. Né? Eu posso ser o Augusto, com as minhas peculiaridades, com um alcance limitado, sem uma obra prodigiosa, e ainda assim estar na experiência da filosofia.
ela é para todos, e para todas, E para todos os lugares? e para todos os lugares. Onde haja pensamento humano, há a possibilidade de desenvolvimento do pensamento filosófico. Então, isso para mim é fundamental, né? E remete àquela pergunta que você fez da importância na educação. Eu posso praticar o questionamento filosófico na literatura, eu posso praticar o pensamento filosófico na música, eu posso praticar no meu cotidiano, lavando a minha louça, trabalhando, justamente porque a filosofia é essa atitude diante da vida. Uma atitude de não conformismo diante da vida, de questionamento constante, de pensar a si mesmo na sua relação com os outros, na sua relação com o mundo, na sua relação consigo mesmo. Qualquer pessoa é capaz disso. Muito bem. Nós estamos conversando com Augusto Araújo, no Hora de Prosa, Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Augusto escolheu algumas músicas para a gente conversar aqui. São músicas que ele disse a mim, são músicas importantes para mim, né? Perpassam pela vida dele. E ele trouxe para a gente vai escutar a primeira delas, é Caçador de Mim, na voz de Milton Nascimento. A vida me fez assim, doce ou atroz, manso ou feroz, eu caçador de mim, preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu caçador de mim. Nada a temer senão o correr da luta, nada a fazer senão esquecer o medo, abrir o peito à força numa procura, fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Eu, Caçador de Mim, com Milton Nascimento, música selecionada por nosso convidado, Augusto Araújo. Augusto, você é um caçador de você?
Quando eu disse para você que essas músicas representavam etapas da minha vida, primeiro assim, Milton Nascimento, Grande Bituca, Seu conterrâneo meu mineiro. conterrâneo mineiro, assim, faz parte da minha história, da minha infância. Eu cresci ouvindo Milton Nascimento, 14 Bis, o Clube da Esquina, toda essa moçada. E, assim, eu acho que ela resume bem, essa música resume bem a minha principal motivação para ter escolhido a filosofia. Em geral, eu digo que a filosofia me escolheu, mas isso é meio místico, assim, mas a gente escolhe os nossos caminhos, né? Mas eu acho que essa busca de quem eu sou e essa construção contínua de quem eu sou é que me trouxe para dentro da filosofia e que me sustenta na filosofia até os dias atuais. Então, é nesse sentido de que não há nada a temer senão temer o medo, né? A gente tem que encarar os limites, encarar quem nós somos e a cada vez estar continuamente em busca de si mesmo. Eu acho que a filosofia ela pode oferecer esse instrumental, dentre outras coisas, para esse autoconhecimento, né? Para pensar a própria existência e pensar a própria história a partir de uma perspectiva mais profunda, mais fundamentada, mais própria, no sentido de tomar propriedade da vida, né? E não simplesmente deixar que as coisas corram e fluam sem tentar domar esse touro, sabe? Então, eu gosto muito Aí dessa ele diz música. que longe demais, longe se vai sonhando demais. Mas onde se vai, assim? Assim, eu fico emocionado. Eu tô gaguejando porque eu tô emocionado, viu, gente? Essa música mexe muito com quem eu sou. Ela traz memórias e traz emoções e traz o projeto de vida que eu tô construindo ainda hoje. Eu tenho quase 50 anos e eu estou nesse processo de me caçar, de me procurar, de me conhecer. E cada dia é uma surpresa, cada dia é uma novidade. E é isso. Tá vivo é isso. Ah, tá vivo é isso, pô. Isso aí vai me puxar a pergunta. Essa frase, tá vivo é isso? Então, eu ia perguntar, mas eu vou deixar o tá vivo é isso para daqui a pouco. Porque né, você fala que tá com quase 50 anos, eu também estou com quase 50 anos. E né, a música fala longe se vai, sonhando demais e tal. E você diz que tá em eterna construção. E é essa a graça da vida, se a gente tivesse assim, a gente parar de sonhar, porque longe se vai sonhando demais, mas não vai ser a canto nenhum sem sonhar também, né? Exatamente. E não se vai a canto nenhum só sonhando. Também tem esse lado. A gente precisa do sonho, e isso tem a ver com a última música da minha lista também, que assim, a gente precisa ter sonho, a gente precisa ter projeto. Numa linguagem mais filosófica, a gente chama isso de projeto existencial, que nada mais é do que o sonho, que faz com que a gente se lance nessa aventura que é a vida. E eu acho que é isso. Os alunos, quase todo ano, tem um aluno que chega, uma aluna que chega para mim e pergunta: mas Augusto, qual é o sentido da vida? A aluna perguntou o que eu ia perguntar. só porque depois que você falou aqui, tá vivo é isso? Pronto, aqui tá a minha pergunta. Mas responda a aluna. Qual é o sentido da vida? O sentido da vida é estar vivo, com todas as suas implicações. Eu não tenho, pessoalmente, nenhuma perspectiva de eternidade. Na verdade, qualquer noção de eternidade me apavora um pouco. Mas o que nós temos, o que nos foi dado, é o que nós vivemos hoje. E essa é a matéria-prima. Então,
o sentido da vida é estar vivo. Aproveitar cada oportunidade, aproveitar cada momento, aproveitar cada amor, cada decepção amorosa, cada alegria, cada dor, cada saudade, com a intensidade que elas merecem. Esse é o sentido. A gente perde muito tempo procurando algo fora, procurando esperanças. Depois dessa vida eu vou ser feliz. Não, é aqui, é agora. Né? E os sonhos são para serem realizados. Mas só sonhar não realiza nada. Então a gente precisa construir, a gente precisa caminhar em direção a essa construção. Tá nessa caçada. Tá nessa caçada. Nem sempre é fácil, porque as condições nem sempre são as mais favoráveis, para a maioria das pessoas não é. Mas todo mundo pode vivenciar o amor, todo mundo pode vivenciar a intimidade, todo mundo pode vivenciar a presença, o cuidado, ainda que nas condições mais precárias da existência. E encontrar o sentido da vida é encontrar isso, é encontrar esses elementos. Por mais trágica que seja a existência, por mais trágico que seja a perspectiva de que nós vamos morrer, que as pessoas que nós amamos vão morrer, por mais trágico, encontrar a beleza, encontrar o afeto, o carinho, a saudade, as emoções que nos fazem humanos. E vivê-las de verdade. Né? Exatamente. Até as últimas consequências. E aí, quando você fala e você falou, né, que essa construção, a música, eu, caçador de mim, você é um caçador de Augusto, eu sou um caçador de Júlio, nessa constante construção que nós temos, e aí você diz, a gente tem que ter os sonhos, mas tem que buscar realizá-los e tem que concretizar isso. Mas quando a gente concretizar um objetivo, um sonho, e aí, acaba? A gente vai buscar outro? Eu vou filosofar agora que eu vou vamos citar. filosofar. Eu vou citar Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo de língua alemã que normalmente é lido como uma pessoa muito pessimista, mas, na verdade, ele é um bruta de um realista. Ele fala... A nossa relação com o mundo ela se dá em duas frentes. Ela se dá na representação, que é o conhecimento intelectual, racional, mas também ela se dá, e fundamentalmente ela se dá na vontade, no desejo. Nós somos seres desejantes, nós somos seres de vontade. Então, quando a gente realiza um sonho, é como a cabeça da Hidra na mitologia grega. Você corta uma cabeça, nascem outras. Outra, Então, quando você realiza um sonho, outros brotam daí. E aí é que está a graça, porque nesse processo você nunca está sozinho. Os nossos sonhos, eles vão... E aí eu vou falar, assim, vou dar uma carteirada de idoso, do alto dos meus quase 50. Assim, dá a carteirada, porque eu vou me aproveitar dela. Depois eu dou também uma carteirada. A gente vai envelhecendo, vai amadurecendo e vai percebendo... cada vez mais essa codependência não é a palavra, mas essa comunhão que nós temos com os outros. E que ninguém realiza sonhos sozinho, né? Que a gente está sempre concretizando os seus próprios desejos, mas nesse movimento nós também podemos agir e atingir outras pessoas e trazê-las conosco. Isso é maravilhoso, isso é a grande maravilha de estar vivo, né? O grande espetáculo de estar vivo. Né? Eu vivencio isso cotidianamente com os meus estudantes, eu vivencio isso cotidianamente no meu relacionamento, com a minha família, com os meus cachorros, com as minhas gatinhas, com os seres que estão ao meu redor, porque é muito gratificante compartilhar isso. É muito... Se a gente pode falar que há algum tipo de felicidade nessa vida, são esses momentos. Como esse momento agora, em que eu estou particularmente muito feliz de estar aqui, como os momentos que a gente vivencia no nosso cotidiano. Então, assim, muitas vezes a gente perde tempo achando que
A vida está no extraordinário, nos grandes acontecimentos, nos grandes eventos, mas o bonito da vida está no sorriso, está no cuidado, está na partilha, está no cotidiano, Nas pequenas coisas, que são as maiores. que são as maiores. Isso é filosofia, né? Tá mais para uma poesiazinha metida besta, mas... Não, eu gostei. Eu vou pegar uma frase sua aqui. Ninguém atinge um sonho sozinho. E aí, quando você diz, Augusto, ninguém atinge um sonho sozinho, você vai de encontro socialmente falando, não só filosoficamente falando, mas socialmente falando, você vai de encontro ao discurso meritocrático e das pessoas que dizem, eu cheguei sozinho. Com certeza. Com certeza. Os ouvintes me perdoem, mas eu vou ser franco como eu costumo ser. Todo discurso meritocrático é burro. E é burro não porque falta conhecimento às pessoas, não é por ignorância. É porque ele enfatiza uma burrice. Ninguém sobrevive sozinho. Quando você nasceu, você dependeu de seus pais, você dependeu de um conjunto de relações que o sustentaram até aqui. Você não conquista absolutamente nada por si só, exclusivamente pelo seu esforço. Absolutamente nada. Tudo que você conquista, se é que a gente pode usar esses termos de conquista, vitórias pessoais, etc., né? Mas tudo que você concretiza e realiza na sua vida tem a participação de outras pessoas, mesmo que você burramente não reconheça Não isso. perceba. Por isso que é burro o discurso meritocrático. Porque se você realiza o sonho de fazer medicina, você não fez isso sozinho. Você precisou de alguém que investisse em você tempo, dinheiro, recursos educacionais. Você precisa de uma instituição que valide o seu diploma. Claro. Você precisa dos professores que lhe ensinaram. Você precisa da cantineira que fez o lanche com o qual você se alimentava. Você precisa do motorista do ônibus ou do Uber. Você precisa do frentista do posto de gasolina. Todos eles estão juntos com você nessa conquista. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de dar um retorno à sociedade, na verdade é reconhecer essa comunhão mais ampla que me torna quem eu sou. Eu não cheguei aqui sozinho. Eu cheguei aqui, às vezes, com o sacrifício de muitas outras pessoas. Que abriram mão, talvez, até dos seus próprios sonhos. Exatamente, que foram limitadas pelas suas condições para realizar o sonho que eu realizei. Entende? Então, assim, tem que ser um burro muito egoísta. Eu ia falar um palavrão, mas não vou, não. Mas não, deixa o pessoal imaginar esse palavrão. Cada pessoa vai imaginar esse. É aquele mesmo, é esse que vocês estão pensando. Tem que ser um cretino muito egoísta. Achar que se conquista as coisas sozinho, pelo próprio esforço, pelo próprio mérito. Eu não estou dizendo que não haja necessidade de um comprometimento pessoal. Claro. Isso uma coisa não invalida a outra. Exatamente. Mas esse discurso, que infelizmente tem aumentado nos dias atuais, né, de que... vamos dar um nome aos bois, né? Vamos embora. Esse discurso coaching, de que você sozinho... você consegue, que você tem que despertar o seu lado, que você está em disputa com as outras pessoas. 10 regras para ser feliz. Exato, né? Assim, e o pior de tudo, acabam utilizando filósofos antigos que eu aprecio muito, como os estoicos, os epicuristas, para justificar uma lógica fundada num capitalismo raso, num capitalismo burro, frágil, exploratório, e para encher o ego dessa galera egoísta. Né? Eu sou o empreendedor da minha vida. Coisa nenhuma, meu amigo. Você não estaria aqui se não fosse uma rede de apoio, uma rede de suporte. Você não estaria aqui se não fossem
as milhares e milhares de pessoas que te antecederam. Então, assim, ninguém é sozinho. Ninguém é sozinho. E aí a gente está falando de uma rede de relações humanas, mas a gente pode estender isso também para outras questões que são tão emergentes e tão necessárias quanto essa fraternidade humana, digamos assim, que é a percepção de que nós não somos isolados do mundo, da natureza, né? Nós não somos isolados da floresta amazônica, nós não estamos isolados dos povos originários, nós não estamos isolados em relação aos animais. Nós fazemos parte de uma grande rede e é uma responsabilidade que nós compartilhamos, né? Então, ninguém se faz sozinho. Muito bem, é o que você falou. E eu acho que está tudo sempre caminhando para o que você falou, que é construção. Estamos em construção e a gente precisa ter essa consciência nisso, meu querido Augusto. Vamos ouvir música. Augusto pediu e nós vamos tocar. Composição de Belchior na voz inconfundível de Elis Regina, Como Nossos Pais. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Para abraçar seu irmão e beijar sua menina na rua, é que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vir vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida na parede da memória. Essa lembrança é um quadro que dói mais. Olha aí, Elis Regina, A pimentinha. a pimentinha, apimentando nossa hora de prosa. Augusto, por que você pediu Como Nossos Pais? Assim como Caçador de Mim, Como Nossos Pais é uma música que faz uma referência àquilo que a gente estava falando agora há pouco, né? Do estar conectado, do estar ligado, do estar na vida, né? Na corrente da vida. Eu gosto, sobretudo, dos primeiros versos, em que a genialidade do Belchior diz assim: não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Verdade. Então, assim, parafraseando Belchior, se ele me permite, onde quer que ele esteja, Ele permite. Quando ele gravou essa música, ele queria que todo mundo parafraseasse. a gente estava proseando sobre filosofia, né? Então, eu não quero falar do que eu aprendi nos livros. Eu quero falar do que eu vivi, eu quero falar de tudo o que aconteceu comigo, né? Então, mesmo que depois a gente fique como os nossos pais, não tem problema, sim, né? Porque a semente não cai muito longe da árvore, no final das contas. Mas, assim, essa música, ela tem uma potência muito grande, porque ela foi composta em um momento da nossa história, que foi um momento dramático da nossa história, que é um momento
a fase terrível da ditadura militar. E ela é um grito de protesto, e é um grito de vida no meio a tanta morte, a tanta dor, a tanta perseguição. Então, assim, ela me coloca, pessoalmente, no meio dessas questões que nós falávamos, né? Ninguém está sozinho. A luta é nossa. A construção não é só uma construção da minha subjetividade, é a construção de um mundo melhor, é a construção de um mundo em que as pessoas tenham a possibilidade de se construir, de viver a própria vida, de realizar os próprios sonhos, de traçar o próprio destino, e não sejam apagadas, e não sejam violadas, violentadas e mortas, e esquecidas e perdidas na memória. Então, essa música, para mim, ela tem esse impacto forte da coletividade, né? De estar junto com outros que sonham e que querem um mundo tão mais acessível, tão mais igualitário quanto eu quero. Igualitário, eu gosto disso. Além de equidade, né? Igualdade distingue Isso. um pouco de equidade. Augusto, a gente estava falando interessante, que aí a gente tocou essa música, eu vou colocar um outro verso, né? Que viver é melhor que sonhar, e a gente estava falando exatamente, você estava explicando um pouco sobre a questão dos sonhos. Educativa FM, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Este é o programa Hora de Prosa, e nós estamos conversando com Augusto Araújo, professor, filósofo e meu amigo. Eu gosto dele. Também gosto de você. Augusto, você tem graduação em filosofia, mestrado e doutorado em filosofia. Eu estou aqui com um livro, fruto da sua tese. Não sei se a câmera está pegando. A câmera está pegando aí. Espiritismo, esta loucura do século XIX, ciência, filosofia e religião, nos escritos de Allan Kardec. Se der tempo, a gente fala sobre a religião, a religiosidade daqui a pouco, porque eu quero falar de um outro tema que com certeza vai ser importante e eu vou colocar até necessário para o nosso público ouvinte. Até para tirar alguns mitos, né, e esclarecer algumas coisas. E por que eu falei que você é filósofo, mestre e doutor? Porque existe no senso comum sobre esse tema que nós vamos abrir agora, de que algumas pessoas podem ser, por um diagnóstico ou outro, serem incapacitadas. E eu estou levantando essa bola agora porque você foi diagnosticado recentemente com autismo e Isso. TDAH. E eu queria saber de você como é que é isso. Isso faz parte desse processo de caçador de mim. Eu fui diagnosticado em 2022, o ano passado, aos 47 anos, com transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem um outro diagnóstico também que vem em conjunto, que é o diagnóstico de altas habilidades, que compõe o quadro, a trindade da minha atual situação. Por que isso tem a ver com a primeira música, né, O Caçador de Mim? E por que isso tem a ver com a construção da minha subjetividade, etc. O autismo, que é a condição primária, né? No meu caso específico, a condição fundamental é o autismo, e o TDAH e as altas habilidades são condições associadas e correlatas. O autismo, como condição fundamental, é um transtorno de neurodesenvolvimento. Isso significa que durante o período gestacional e nos primeiros anos de vida, enquanto o cérebro ainda está em formação, porque nós nascemos, o nosso cérebro ainda não está completamente formado, né? Ele não está completamente desenvolvido, acontece alguma coisa nesse processo que faz com que o cérebro se desenvolva de uma maneira diferente
do cérebro da maioria das pessoas. E nós sabemos que o cérebro é o grande responsável pela nossa identidade, pelo modo como nós nos relacionamos com o mundo. Então, é ele que coordena as nossas sensações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e tudo mais. Então, esse processo que acontece de neuroformação faz com que o cérebro autista, ou cérebros dos autistas, melhor dizendo, funcionem de uma maneira sensivelmente diferente daqueles que nós chamamos de neurotípicos, que são a maior parte da população, né? Que tem um desenvolvimento típico, em que as etapas do desenvolvimento são bem acentuadas, bem marcadas, desenvolvimento da linguagem, desenvolvimento motor e outras habilidades. No meu caso específico, o autismo ele se apresenta a partir de algumas características. Assim, o princípio diagnóstico ele tem um duplo ou até um triplo eixo de percepção das características que perfazem o autismo. A primeira delas é a característica de dificuldade comunicacional e de sociabilidade. Isso pode se manifestar de diversas maneiras. Pode se manifestar como uma deficiência na fala, um atraso no processo de aprendizagem da fala, ou na supressão total da fala. Há pessoas autistas que são totalmente não verbais, o que não significa que elas não se comuniquem, elas se comunicam, mas elas não articulam a linguagem falada. Pode se manifestar também não só na parte comunicacional, mas também na parte de sociabilidade, e aí é que entra uma característica peculiar minha. Assim, eu nunca tive atraso de fala, mas eu sempre tive uma dificuldade muito grande de socialização. Mas você está dando entrevista, você está aqui, está falando, etc. Dá aula. Dou aula, convivo com adolescentes, né? Que é mais exigência de sociabilidade do que conviver com adolescentes em sala de aula. É verdade. A questão é que, ao longo dos 48 anos, eu tenho 48 anos agora, ao longo dos meus 48 anos, eu fui desenvolvendo determinadas habilidades que não me são naturais, não me são espontâneas. E a sociabilidade é uma delas. Mas eu ainda tenho prejuízos de sociabilidade. Então, por exemplo, é muito comum, e é uma das coisas que me chamam muita atenção nos paraibanos, é uma das características maravilhosas dos paraibanos e paraibanas, é que você para na fila do banco, por exemplo, a pessoa que está na sua frente, a pessoa que está atrás de você, quando termina o atendimento, é seu amigo de infância. Eles contam a vida toda, né? Contam a vida toda, os problemas da família, É verdade. o divórcio da filha, e o que seja. Eu tenho muita dificuldade para esse tipo de diálogo informal. Uhum. Eu tenho muita dificuldade para essa conversa miúda, que a gente chama, né? Eu preciso de temas, eu preciso estabelecer uma pauta, né? Tanto que quando a gente começou a conversar sobre essa entrevista, eu falei, mas qual é a pauta? Qual é a pauta? Porque eu preciso me preparar previamente para articular bem as ideias. Então, eu preciso de uma certa preparação. Agora, facilita muito o fato de que eu já conheço você, que nós já somos amigos, trabalhamos no mesmo lugar, então isso me deixa muito confortável. Se você fosse uma pessoa que eu não conhecesse, eu teria muito mais dificuldade de estar aqui agora, e talvez eu tivesse me negado a estar aqui agora, porque isso geraria muita ansiedade. Então, esse aspecto da sociabilidade, para mim, é muito complicado. Eu tenho uma dificuldade muito grande de estar em lugares onde tem muitas pessoas, onde tem muito ruído, onde tem muita interação social, e porque isso demanda de mim uma energia que nem sempre eu tenho à disposição. Um outro aspecto do autismo é o aspecto dos comportamentos estereotipados. O que é um comportamento estereotipado ou restrito? É um comportamento que se impõe pela necessidade de uma repetição, né? Isso pode se manifestar de diversas maneiras, como manifestações físicas. Há autistas que se balançam muito frequentemente,
ou gesticulam, né? Eu gesticulo o tempo todo enquanto eu estou falando, porque é uma maneira de eu liberar um pouco da minha tensão. Há autistas que se fecham e que, quando estão muito cansados, muito estressados, se isolam. Há autistas que se exaltam. Então, cada autista é uma pessoa, é um indivíduo, é uma subjetividade. Os sinais podem variar muito nesse sentido. Mas tem uma coisa em comum. A repetição, ela traz um conforto. Ela traz o que a gente chama de autorregulação. Uma pessoa neurotípica, uma pessoa que tem o seu desenvolvimento neuronal, cerebral, dentro do que se espera na maioria das pessoas, ela tem mecanismos próprios e automáticos de autorregulação que não aparecem tanto. Um autista, muitas vezes, precisa externar esses mecanismos de autorregulação. Então, há esses comportamentos repetitivos. Eu, por exemplo, tenho o que a gente chama de ecolalia, que é uma repetição oral de frases ou de palavras ou de fragmentos, versos de música, trechos de livros que me trazem conforto. Então, ou às vezes até a placa de trânsito. Eu passo por uma placa de trânsito e cochicho para mim mesmo. Velocidade permitida. Porque isso me traz um conforto. Assim, pode ser estranho para a maioria das pessoas, mas para mim isso me traz um conforto. E tem um traço familiar muito intenso, que é o de falar sozinho. É maravilhoso falar sozinho. Então, assim, eu tenho altos debates comigo mesmo. Altas filosofias, filosofa sozinho. Então, assim, eu falo, discuto, eu enceno situações. Para me preparar para essa entrevista, eu encenei alguns cenários possíveis, algumas perguntas, porque isso me ajuda a articular melhor, né? E tenho também o que a gente chama de interesses restritos, que a palavra mais conhecida é o famoso hiperfoco. Um hiperfoco, na verdade, é a maneira como um interesse restrito se manifesta para uma pessoa autista. Vou dar um exemplo pessoal. Há uns 2, 3 meses atrás, eu decidi que eu ia aprender a fazer encadernação artesanal. Quem está vendo no YouTube vai poder ver. Esse caderno fui eu que fiz, né? E eu aprendi a fazer sozinho. Porque eu enfiei na minha cabeça que eu queria aprender a fazer. Sozinho, entre aspas, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Eu pesquisei na internet. A grosso modo, né? Eu fui meio autodidata. E aí, o que acontece? Quando um interesse restrito aparece, todo o meu dia, e às vezes vários dias, e às vezes vários meses, eu só penso naquilo, eu só tenho interesse de fato em fazer aquilo que eu estou focado. Por isso que a gente chama de hiperfoco, porque você se debruça sobre aquela atividade, ou pode ser um tema de pesquisa, pode ser uma habilidade como encadernar, pode ser colecionar dinossauros, pode ser uma série de situações diversas, cada um tem seus interesses próprios. Mas a minha vida ela passa a se resumir em torno daquela questão. Por isso que o interesse é restrito. Não é que eu esqueço tudo que eu já sei, tudo que não. Sim, mas é o interesse naquele momento. Então, assim, eu venho trabalhar, venho dar aula, e aí eu vou dar um exemplo do meu hiperfoco. Se alguém quiser puxar assunto comigo, me perguntar qual é o meu hiperfoco do momento. E aí eu vou falar indefinidamente. Isso é uma característica autística muito forte. Então, para resumir, porque a gente tem tempo também. Isso. O diagnóstico, para mim, foi um passo de libertação e de autoconhecimento muito importante. Porque, mais do que um rótulo médico, o diagnóstico é uma porta que se abre para que você possa entender melhor determinados comportamentos, determinadas características suas que podem causar estranhamento nas outras pessoas e incômodo em você, e você tem ferramentas para trabalhar isso de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direta.
você pode lidar melhor com situações que são potencialmente estressoras ou angustiantes e assim por diante. Então, por exemplo, um dos meus pontos frágeis é a sociabilidade. Se eu sei que um determinado evento vai me causar uma sobrecarga, se eu preciso ir a esse evento, eu vou, mas eu saio mais cedo. Ou eu chego mais cedo quando o evento ainda não está na sua energia total. Ou, às vezes, simplesmente eu não vou, porque eu sei que aquilo vai me causar algum tipo de sobrecarga. E aí você se preserva. Eu me preservo, né? Então, o diagnóstico é uma ferramenta para isso, mais do que um rótulo, e não há que se ter medo do diagnóstico, qualquer que seja ele, porque a qualidade de vida depois do diagnóstico é muito melhor do que antes do diagnóstico. Muito bem, a gente vai encerrar com não há do que ter medo do diagnóstico. Infelizmente, Augusto César, e eu sou Júlio César, que está quase o Império Romano. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar nossa entrevista porque nós temos tempo, mas não falamos da ciência da religião, um tema que você gosta tanto e que eu gosto também. Eu gosto de ouvir as pessoas sobre esse tema. Estou com um livro seu aqui, de Augusto Araújo. Não falamos... No seu diagnóstico, você falou sobre o autismo, a gente não chegou a falar do TDAH. Sim, sim. Enfim, mas infelizmente a gente vai ter que cumprir o nosso tempo. Mas a gente vai marcar outros encontros aqui na Educativa Certo. FM, Augusto. Seja sempre porque bem-vindo. o autismo é um dos meus hiperfocos. Se você me pede para falar sobre autismo, eu posso ficar até amanhã de manhã falando. Então a gente precisa marcar um outro encontro. Para falar... Vamos colocar alguns hiperfocos. Isso. Ok. Educativa FM Campina, uma emissora pública do Instituto Federal da Paraíba. Eu sou o Júlio César Rolim. Produção de Clébio Melo, transmissão pelo YouTube de Alan Leonardo Félix, transmissão pela rádio JP Araújo, assistência de produção Felipe Bezerra e Ítalo Silva. Augusto Araújo, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma alegria, um orgulho estar aqui nesse projeto do nosso campus, do IFPB. E estar aqui contigo, meu amigo, é sempre uma alegria. Gosto imensamente de você e toda vez que você me chamar, eu venho. E pior que eu cobro. Eu gosto muito de você. Então, com essas declarações de amor, nós nos despedimos. Nosso público, até a semana que vem. Você ouviu na Educativa FM Campina, Hora de Prosa.